porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos ter uma palavra de oração. Te louvamos, te agradecemos ao Senhor, porque o Senhor abre a Tua palavra para nós. Sabemos, ó Pai, que temos nas Escrituras o Teu falar. Por isso, ilumina as nossas mentes, nos dá sabedoria, espírito de sabedoria, de revelação, para conhecermos plenamente o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos aprender a Ele, queremos desfrutar dEle. Te damos graças e também confiamos a Ti este tempo de reflexão bíblica. Traz esclarecimento. Pai, não permita que as nossas mentes sejam distraídas daquilo que vai ser dito. Que Teu Espírito, Pai, vá bem fundo em nós, revelando-nos, falando-nos, moldando-nos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, vocês percebem aqui que parece até um paradoxo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa palavra graça, vocês sabem que é toda a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Ele veio cheio de graça e de verdade, de realidade espiritual. A palavra graça também, segundo uma definição de um irmão, é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece nem tem condições para merecer. Então, na obra da salvação, não precisa o nosso desempenho, o nosso empenho. A salvação, ela foi inteiramente dada a nós, gratuitamente pela graça, uma dádiva, um presente. Lembra que o presente que foi esse que Deus nos deu? João 3,16, a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, o Pai, nos deu uma dádiva para nós, que é o seu Filho amado, para que através da pessoa de Cristo nós pudéssemos então nos tornar filhos de Deus, porque quando nós recebemos o Senhor, nós nos tornamos, pelo próprio Pai, filhos. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus, ou de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, essa palavra receber o Senhor e crer no Senhor é a mesma conotação. Nós cremos porque recebemos, recebemos porque nós cremos. Se você olhar com bastante cuidado, João 1,12, você vai descobrir exatamente isso que ele está falando ali. Então, queridos, existem muitas pessoas que tentam fazer coisas para Deus, para alcançar de Deus algum mérito. É o sistema da meritocracia. Nós não temos nenhum mérito naquilo que concerne a salvação. Isaías vai dizer que aquele lagar ele pisou sozinho. A obra na cruz, Cristo ele fez sozinho. Ele levou sobre si, no seu corpo no madeiro, o meu e o seu pecado, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Muito claro aqui, Efésios 1,10. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre essas boas obras. Por favor, não se esqueça, nós não somos salvos pelas obras, nós fomos salvos para as obras. E essas obras são aquelas que Deus preparou de antemão para que nós então andássemos nelas. Queridos, essas obras, boas obras que Deus preparou, em primeiro lugar, ela tem que ser feita em primeiro lugar para Ele. Então, como que nós podemos fazer boas obras para o Senhor, para andarmos nessas boas obras? Eu não sei se os irmãos têm tido esse discernimento, mas quais são as obras que Ele preparou para que eu andasse nela? Ele preparou de antemão. Quando você creu
foi atraído no corpo de Cristo, crucificado e morto com Cristo, ressurreto com Cristo. Então você tem a vida de Deus agora, a vida de Cristo. Você tem o Espírito habitando no seu interior, a Trindade Santa habitando no teu interior. Para quê? Para que agora então nós venhamos a praticar as boas obras que o Pai preparou para que nós andássemos nelas. Então tem muitas pessoas que ficam muito preocupadas, o que eu tenho que fazer para Deus? Tem um cântico que é um cântico terrível, que diz assim, Jesus falando, naquele cântico, muito errado aquele cântico, irmãos: morri na cruz por ti, o que tu fazes tu por mim? Primeiro que o Evangelho não é de troca, entende, irmãos? Não é assim, por exemplo, troca de favores. Então eu faço algo para Deus e Deus me salva. Então não é isso, nós somos salvos inteiramente pela graça. Basta você crer, como diz as Escrituras, no Evangelho da graça, crendo no Cristo crucificado. Aí você é um regenerado, aí você está habilitado ou está sendo habilitado para boa obra, Ele que vai preparar. Então nós vamos ver aqui hoje, e o tempo é o oportuno para isso, irmãos. Estamos vivendo uma época muito difícil, talvez depois da Segunda Guerra Mundial, eu penso, os dias mais difíceis, os dias mais ardorosos é esse tempo de pandemia. Estamos vivendo tempos bastante difíceis, Então, queridos, eu fico pensando que nesse tempo é um tempo dos filhos de Deus exercitar o seu amor, exercitar a sua misericórdia sendo doadores. Porque, queridos, claro que Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer o seguinte, que em primeiro lugar nós temos que ajudar, auxiliar os domésticos da fé, ou seja, a família de Deus, os filhos de Deus, os da nossa casa. Mas o nosso Deus e Pai é um Pai tão generoso, Ele tem abastado as nossas vidas, irmãos, com sobras. Por exemplo, todos os dias você sabe que Ele tem enchido, fartado as nossas mesas, fartado os nossos guarda-roupas, as gavetas de meia, as nossas sapateiras. Queridos, então é um tempo que devemos buscar diante do Senhor discernimento. Claro que em primeiro lugar os domésticos da fé, em segundo lugar, porque sempre vai sobrar, devemos sim auxiliar aqueles que estão precisando. Porque, irmãos, nós estamos vivendo talvez tempos mais amargos dos últimos anos. Como eu me referi anteriormente aqui, desde a Segunda Guerra Mundial, nós não vimos tempos tão difíceis, tempos tão dolorosos, tempos onde a fome está reinando em nosso país. Muitas pessoas passando fome, inclusive aqui na nossa cidade tão pequena, existem pessoas passando fome, passando necessidade. E se você e eu temos e tem sobrado, uma vez que os domésticos da fé estão supridos, nós, irmãos, precisamos ser doadores. Nós vamos ver depois as bênçãos que Deus traz para aqueles que de fato têm contribuído para com o pobre, que têm acolhido o pobre. Isso é maravilhoso. Então estamos vivendo tempos de pandemia que tem assolado o mundo e também tem atingido em cheio o Brasil, onde aqui também está a igreja do Senhor. Tem atingido a todos. Quem aqui talvez já não perdeu pessoas queridas por esse vírus, e tantas outras mais, mas estamos vivendo uma época muito difícil. Agora, queridos, quais são os benefícios daqueles irmãos que de fato são doadores? Quais são os benefícios? Abra sua Bíblia comigo, irmãos, no Salmos 41. Aqui nós temos algumas declarações tão preciosas. Quantas bênçãos nós temos aqui neste Salmo 41. Eu vou ler
A gente vai lendo aqui os primeiros três versículos e vamos então comentando, porque agora, meus irmãos, é hora de exercermos a solidariedade, de exercermos o amor cristão e de socorrer os necessitados, né? Veja aqui o versículo 1. Bem-aventurado. Nós sabemos que essa palavra bem-aventurado, ela significa profundamente feliz. Aqui é a terceira vez que aparece nos Salmos bem-aventurado. Primeira vez que aparece a palavra bem-aventurado é no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A segunda vez, Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, que fala do perdão dos pecados. E aqui no Salmo 41, ela aparece de novo. Então são lições preciosas para nós. Queridos, veja aqui, bem-aventurado o que acode ao necessitado. Essa palavra aqui, bem-aventurado, profundamente feliz, é aquele que acolhe ao necessitado, e aquele que supre as necessidades do necessitado, que acode, que supre daquilo que ele tem falta, porque tem muitas bênçãos, irmãos. A primeira delas, qual é a primeira bênção daquele que acode ao necessitado? A palavra diz aí: o Senhor o livra do dia do mal. Essa é uma das bênçãos proeminentes, maravilhosas, percebe? Porque os filhos de Deus, quando o Senhor começa a abençoá-los, e eles começam a ter prosperidades, muitos começam a recolher, isso vai ser para eles em pura perda. Agora, quando nós abrimos as nossas mãos para acudir ao necessitado, o Senhor nos livra no dia do mal. Esse dia do mal, ele vai vir sobre a vida de cada um de nós. Como tem o dia da angústia, como tem um dia do teu aniversário, o dia do mal vai chegar também. Satanás, queridos, a palavra fala que nós somos alvos do diabo. Ele está com a sua mira em cada um dos seus filhos. Ele quer ver a nossa destruição, quer acabar conosco, mas graças ao Senhor, aquele que acode ao necessitado, a Bíblia diz que o Senhor o livra no dia do mal. A segunda bênção tão maravilhosa aqui está no versículo 2. Deixa eu fazer um link aqui com o versículo 1. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, versículo 2, o Senhor o protege, o Senhor o guarda. Queridos irmãos, sermos protegidos pelo Senhor é algo tão maravilhoso. Mas, irmãos, nós de fato temos acudido ao necessitado? Quando vai alguém bater na nossa porta, às vezes nós sabemos que tem pessoas, a gente olha assim, que pessoas indecentes, que pessoas que dá até medo a gente atendê-las, elas estão ali maltrapilhas, não é assim? Irmãos, mas começa a acudir a essas pessoas. Primeiro, o Senhor vai te livrar do dia do mal. Segundo, o Senhor vai lhe proteger, Ele é contigo. E lembre-se de uma coisa, irmãos, conforme diz Provérbios, capítulo 3, versículo 6, é para nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele vai endireitar nossas veredas. São seres humanos que às vezes vêm bater na nossa casa, e nós temos em abundância, e nós recusamos a sermos doadores. Depois, quando vem o dia do mal, nós não sabemos por que passamos por aquilo de uma forma que nos prejudica grandemente, mas quem acode ao necessitado, o Senhor o protege, o Senhor o guarda. O presente dessa pessoa, ele é protegido. A palavra fala no Salmo 121, versículo 7, o Senhor é quem te guarda, o Senhor te guardará de todo o mal, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, Ele é o nosso Senhor como a nossa proteção, porque, queridos, Jesus Cristo, Ele veio
para os necessitados da sua glória. E todo homem e mulher são carentes de Jesus. E Ele pagou um preço tão alto lá no Calvário, quando Ele morreu a minha e a sua morte, quando Ele experimentou na cruz a sua morte e a minha morte. Ele provou a morte por todos os homens, para que nós então pudéssemos reinar em vida por Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Então, Ele veio para acolher-nos. Nós estamos, irmãos, como aquela pessoa desamparada, sem Deus no mundo, sem a vida de Cristo. Nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus então, através da pessoa de Cristo, entrou na nossa história para vir nos buscar, para nos dar uma nova vida. Queridos, nós ganhamos a eternidade, a vida de Cristo, para servirmos a Ele. Como nós podemos servir a Cristo? Servindo aos nossos irmãos. Tão claro, a palavra fala lá em Mateus capítulo, abra comigo por favor, Mateus capítulo 25, já nós vamos voltar para cá. Mateus capítulo 25, sobre aqueles irmãos que o Senhor Jesus os chamou para entrar na posse do reino que estava preparado desde a fundação do mundo. Ele diz assim, presta atenção, Mateus 25, versículo 33, 32. Irmãos, vamos ler do 31, porque é maravilhoso. Lembre-se de uma coisa, nós não somos salvos pelas obras, somos salvos para as obras, para as boas obras. E aqui, nós já temos aqui um vislumbre do grande julgamento. 25, verso 31. Jesus está dizendo, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porás a ovelha à sua direita, mas os cabritos, que aqui os bodes, à esquerda. Agora, olha o 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, aqui são as ovelhas, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora veja as boas obras aqui. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Está vendo aqui, irmãos? Então, esses irmãos aqui tinham feito as obras, mas eles nem sabiam que estavam fazendo essas boas obras para o Senhor, porque o Senhor havia preparado. Porque, irmãos, quando nós temos a vida de Cristo, nós sabemos que todo o amor de Deus é derramado em nossos corações. Nós temos o amor de Deus. Este amor de Deus é um amor diferente, não é um amor de troca, é um amor agapau, um amor altruísta, é um amor incondicional, é um amor sacrificial, é um amor que sacrifica em prol do bem amado. Agora, irmãos, o que Deus o Pai viu em nós para nos amar tanto assim? Se nós éramos umas verdadeiras tranqueiras, se nós éramos tão imprestáveis, irmãos,
Eu falo imprestáveis no sentido de que nós nascemos neste mundo hoje e amanhã nós vamos morrer. Que a vossa vida é como um sopro, mas ele entrou na nossa história de uma forma tão linda, tão maravilhosa, tirando a nossa natureza pecaminosa e se colocando no lugar, porque a nossa natureza pecaminosa ele levou à morte, fomos inseridos em Cristo Jesus. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram, nós morremos junto com Cristo, o pecado foi tirado. Queridos, isso é uma realidade espiritual na nossa vida, temos que considerar isto. Agora, as boas obras que Ele preparou para que andássemos nelas, irmãos, nós iremos fazer, sim, mas às vezes nós nem vamos perceber. Sabe aquela alegria, quando de repente você ajuda alguém, ou talvez com uma alimentação, ou talvez uma ajuda, talvez até financeira, para aquele que precisa? Queridos, como o Senhor tem me provado também, pessoas que chegam até nós procurando coisas, bens, porque precisam daquilo, e a nossa relutância ela é muito grande em sermos doadores, porque nós somos muito apegados às coisas deste mundo. Queridos, nós temos que nos desapegar, nada é nosso. Estão me compreendendo? Muitas coisas que de fato nós não precisamos, mas nós somos como aquelas criancinhas pequenininhas, que se você for visitar, você tem uma criança, vai visitar um amigo teu, e lá no fundo tem um carrinho quebrado, lá está lá meses, mas se teu filho for lá pegar, o filho lá do seu amigo vai dizer, é meu, vai brigar, mas estava lá jogado. Assim somos nós também. Tem coisas que nós não precisamos, irmãos, mas nós retemos. Temos que desvencilhar dessas coisas e ajudar quem de fato está precisando, irmãos. Estou pregando aqui boas obras, temos que ser aqui, não, mas Deus, em Cristo Jesus, já nos supriu, já nos abençoou muito mais daquilo que nós merecíamos. Então nós temos em abundância. Nós que somos uns moeca de samambaia, pão duro, não é assim? Quando nós vamos ajudar o pobre, parece que na nossa carteira tem escorpião. Não vou mexer porque o escorpião vai me picar. Não é que você tem um grande apreço por mamon, né? Não está doando aí desordenadamente, não, tem que ser com critério, né? Daquilo que sobra, porque, irmãos, quanto mais você doa, o Senhor Jesus ele disse assim, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Então, mais feliz, quanto mais você doa, mais você vai receber. Claro que quem recebe ajuda muito, é muito ajudado, mas aquele que doa é bem-aventurado. O Senhor começa a acumular a vida dessa pessoa de bênçãos, de bens, entende? Para que ela possa doar mais e mais e mais. Vamos voltar lá para o Salmo 41, irmãos. Aqui nós temos mais bênçãos aqui, bênçãos maravilhosas. Salmos 41. Aqui, no versículo 3, aliás, no versículo 2, né, na parte B agora, ele diz que, no final aqui do versículo 2, aquele que acode ao necessitado, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida para que ele continue sendo esse doador. E o que mais? E o faz feliz na terra. Porque quanto mais você doa, qual que é o segredo da felicidade? O segredo da felicidade do mundo é você ter bastante, guardar dinheiro, fazer suas viagens, né? Isso aí é o mundo. Mas quando você acode ao necessitado, o Senhor te protege, preserva a tua vida e te faz feliz na terra. Você vai ser uma pessoa feliz, transbordante de júbilo. Você não está apegado a coisas, mas tão somente aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que estão escondidos nele, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos na pessoa de Jesus Cristo.
E aqui ele diz assim, no final do versículo 2: e não o entrega à discrição dos seus inimigos. Sabe aqueles que vêm para lhe macular o teu caráter, falar mal de você? Deus não entrega você à discrição da língua leviana. O Senhor vai te proteger, o Senhor vai te guardar. Mas só pelo fato de eu acolher ao necessitado, eu tenho tudo isso de bênçãos? Claro que é assim. Primeiro, Ele vai te livrar no dia do mal. Segundo, o Senhor vai te proteger. Não é anjo que vai te proteger, é o próprio Senhor. Terceiro, você vai ser feliz na terra. Em quarto, Ele não vai lhe entregar a discrição dos seus inimigos. E agora, olha o versículo 3, irmãos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Não é aqui que Ele vai trazer para você uma cama d'água, não. Aqui, afofas a cama, que Ele mesmo, ali no leito de enfermidade, Ele vai lhe dar o consolo. Ele vai mudar a sua dor para alegria. Aquela alegria, ela é tão abundante em nós, porque na presença dEle há plenitude de alegria, que a dor você não vai sentir assim, talvez vai estar a dor, mas a alegria, ela é abundante, ela é transbordante. Estão me compreendendo, irmãos? Irmãos, quantas bênçãos nós temos pelo simples fato de acolher ao necessitado. Isso aqui é tão maravilhoso. Agora, irmãos, porque tudo que nós fazemos para uma pessoa, para um irmão, uma irmã em Cristo Jesus, fazemos para Ele mesmo, e Ele vai lhe recompensar, e de uma forma surpreendente, irmãos, porque Deus, Ele é abundante em tudo aquilo que Ele faz. Ele tem derramado as suas copiosas bênçãos sobre as nossas vidas, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos vigiado, Ele tem nos amado, Ele tem nos suprido todas as nossas necessidades. Então, irmãos, do que nós temos falta? De nada. E não apenas isso, Ele acrescenta mais e mais. Porque aquele que dá, diz a Bíblia, que lhe acrescenta mais e mais. Dai e ser-lhe-á dado, boa medida, recalcada, transbordante, vos deitarão em vosso regaço. Nós seremos um povo deleitoso, acolher ao necessitado. Ainda que nós venhamos a dar um copo de água fria para um dos cordeirinhos do Senhor, não ficará sem recompensa. Então, irmãos, lembre-se disso, nós não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Que tipo de boa obra nós estamos fazendo nesses dias atuais? Porque o Senhor, Ele vai acolher ao pobre, ao necessitado, através de nós. Mas se nós retermos além daquilo que de fato... Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Abra lá em Provérbios, capítulo 11, verso 24 e 25. Provérbios 11, 24 e 25. A palavra diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Agora, olha o versículo 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Que lindo, irmãos. Então, Deus está dizendo isso, Deus não pode mentir, Ele é o Deus da verdade, e Ele disse, e assim Ele de fato vai cumprir. Irmãos, que o Senhor então traga para nós entendimento espiritual, visão de que as boas obras Ele já preparou para que nós andássemos nelas. Mas, irmãos, você tem tido discernimento? Você tem de fato sido um instrumento onde o Senhor está lhe usando para que você seja um homem ou mulher que faz as boas obras? Ou ainda não?
porque às vezes nós nos preocupamos com o nosso reduto, a minha família, os meus filhos, os meu, egoísta. Começa a extravasar. Você não quer ser próspero? Começa a extravasar. Queridos, Deus sempre tem algo mais para lhe acrescentar. Ao que dá liberalmente, se lhe acrescenta mais e mais, disse o nosso Senhor. Agora, quando cremos, isso vai se tornar realidade em nossas vidas. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, porque nós somos salvos inteiramente, não pelas obras, mas pela graça, para que fôssemos, ó Pai, esses homens e mulheres que fizéssemos essas boas obras através da vida de Cristo, essas obras que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para que nós venhamos andar nela. Continue, Pai, abrindo o nosso entendimento e se revelando a nós, porque não queremos e não desejamos viver um cristianismo de teoria, mas queremos viver um cristianismo prático. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Desperta-nos, ó Pai, do nosso marasmo espiritual. E desperta também muitos daqueles irmãos que estão, ó Pai, receiosos de muitas coisas. Obrigado, porque hoje, como igreja do Senhor, e quão rico é para nós isso, Pai. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Em nome de Jesus oramos. Amém.